amém? Sempre é bom estar aqui com a oportunidade de poder falar um pouco do amor de Deus, amém? Amém, irmãos? Amém. Esperar as crianças sair. Por enquanto que as crianças saem, você abre sua Bíblia aí no livro de João, capítulo de número 21. Vamos ler alguns versículos para meditarmos nessa noite, amém? João, capítulo 21, vamos ler o versículo 3, versículo 7 e 9. Daniel já fugiu já. Se puder ajudar aqui, né, o pregador. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. João, capítulo 21, versículo 3. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. E foram e entraram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Versículo 7. E o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali brasas com peixe por cima, e também havia pão. Amém? Desde já gostaria de agradecer também a oportunidade ao nosso pastor, que nos confiou nesta noite, podermos trazer aqui algo de Deus para a igreja, para que nós possamos meditar. Esse texto é um texto conhecido da igreja, a gente por outras vezes já meditamos nesse texto. É um texto onde que o Senhor, Ele procura ter um particular com Pedro, e o texto se envolve muito ali nas duas pessoas, referente a João e referente a Pedro. E nesse contexto que nós lemos, Pedro ele decide voltar a pescar. A gente entende que às vezes, por causa de alguma coisa, decidimos voltar a praticar aquilo que anteriormente praticávamos. Às vezes é pelas lutas, irmãos. Às vezes é pela angústia, às vezes é por tristeza, às vezes é por N motivos que bate na nossa mente a vontade de voltar a praticar aquilo que praticávamos antes, no começo. Mas não é no começo da fé, mas é antes de conhecermos a Cristo, antes de conhecermos a palavra do Senhor. E se nós formos ver que o Senhor, Ele tem um carinho tão imenso por seus discípulos, que Ele se preocupa nos mínimos detalhes em orientá-los, em trazê-los ao caminho, à direção correta. E da mesma forma o Senhor, Ele se preocupa comigo e com você. Da mesma forma Ele se preocupa com a nossa casa, com a nossa família. O Senhor, Ele se preocupa nos mínimos detalhes, tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo que nos rodeia. É por isso que muitas das vezes o Senhor, Ele vai usar de algumas coisas para poder falar comigo, falar com você, porque às vezes a nossa mente ela está querendo se distanciar de Deus, porque às vezes o nosso coração não está mais focado em Deus, porque às vezes os problemas estão nos aprisionando, as lutas estão nos angustiando, e por essas situações, a nossa mente decide voltar a praticar aquilo que praticávamos antes. E o Senhor, Ele tem toda essa preocupação, esse cuidado de cuidar de mim, de você. Ele tem esse zelo por mim e por você. Sabe aquele momento que você acha que não tem ninguém do teu lado, que você acha que tudo está dando errado, que você acha que vai tudo acabar? O Senhor, Ele está lá presente juntamente contigo. O Senhor, Ele está lá do teu lado.
É porque o Senhor ele está trabalhando na tua vida para que algo melhor possa acontecer. Algo melhor possa ser gerado através daquilo que está sendo feito na tua vida. Às vezes a gente acha que a luta ela vai acabar nos tirando da presença do Senhor. Às vezes achamos que a luta ela vai nos matar, vai nos sufocar. E o Senhor está querendo trabalhar na nossa vida de uma maneira tão especial, que o Senhor está querendo fazer com que essa luta gere algo tão grandioso, algo que nenhum homem viu, e nem o ouvido do homem pôde ouvir. É aquilo que o Senhor ele tem preparado para fazer sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Mas às vezes, irmão, por situações adversas que acontecem na nossa vida, acabamos deixando, abandonando aquilo que o Senhor ele nos preparou para fazer, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. As promessas de Deus abandonamos. O chamado de Deus abandonamos. Por algum motivo que só você em particular sabe. E é falando isso que eu pergunto: você ama a Deus? Porque dizer amar, qualquer pessoa pode dizer que ama alguém ou que ama alguma coisa. Mas Paulo ele vai dizer que o amor, quando ele é provado, o verdadeiro amor, ele tudo suporta. Se Paulo está dizendo que o verdadeiro amor, o amor verdadeiro, tudo suporta, por que hora ou outra, irmão, nós não conseguimos suportar as aflições? E a primeira coisa que vem na nossa mente, a primeira coisa, às vezes, que o inimigo, ele seta na nossa mente é abandonar aquilo que o Senhor, ele tem preparado para a minha vida, para a minha casa. Abandonar a casa do Senhor. Porque o inimigo, ele coloca na nossa mente que o problema é aqui. Mas não, o problema é aqui. O problema é em mim e você. O problema não é na casa do Senhor, porque o Senhor constituiu isso. Esse templo, o Senhor ele constituiu para que eu e você pudéssemos vir como um local de desabafo, um local de descanso, um local onde que pudéssemos ouvir a voz de Deus de orientação, um local onde que pudéssemos ouvir a voz de Deus de repreensão, um local onde pudéssemos ouvir a voz de Deus de direcionamento. É tanto que nós vamos ver em 2 Crônicas, se não me falha a memória, capítulo 7, versículo 14, vai falar que quando Salomão terminou de construir o templo, a glória do Senhor era tão grande dentro do templo, que nem mesmo aqueles que tinham direito de entrar no Santo dos Santos e falar com o próprio Deus, não puderam entrar na casa de Deus. Esse local aqui é um local sagrado, esse local é um local onde que o Senhor ele ouve a tua oração. Aonde o aflito, ele corre em direção à casa do Senhor, aonde o perdido corre em direção à casa do Senhor, e com o coração contrito e com sua alma contrita, ore e engrandece a Deus, não com palavras bonitas, não com eloquência, mas com o coração, com palavras simples, mas com o coração verdadeiro, e o Senhor ouve a voz. Porque o Senhor ele se agrada de um coração contrito. Mas a nossa vida, irmão, não é diferente da vida dos discípulos, não é diferente da vida de Pedro, a quem Jesus queria ter um particular. Nós podemos ver em toda a história de Pedro, quando Pedro ele começou a jornada, o próprio Cristo começou o seu ministério ali na Galileia. A Galileia é uma região pobre, aonde que as pessoas sobreviviam da pesca, precisavam pescar para poder alimentar suas famílias. E Pedro, naquele dia que teve o encontro com Cristo, Pedro ele passou também a noite toda pescando e não pescou nada. Passaram a noite toda no mar adentro pescando, jogaram a rede à direita, jogaram a rede à esquerda. Ei, irmão, sabe o que é que eu aprendo? Quando nós estamos sem direção de Deus,
Jogamos às vezes a rede do lado direito, do lado esquerdo, mas não pescamos nada, porque jogamos no momento errado. Porque a palavra do Senhor, ela diz que existe um tempo certo para tudo na nossa vida. E às vezes nós somos rápidos demais em desejar algo ou em fazer algo. Desejamos algo tão grande em nosso peito, em nosso coração, um sentimento tão bom, que às vezes somos rápidos demais em fazer, enquanto era para poder esperar o tempo de Deus. E quando nós fazemos isso, nós se arrependemos, porque as consequências de atos que são tomados rápido demais, às vezes são dolorosos. É por isso que Tiago diz que nós devemos ser tardios no falar, mais cedo no ouvir. Devemos ouvir mais, devemos pedir mais orientação a Deus. Devemos pedir mais direção ao Senhor, aonde devemos ir, como devemos falar. Porque às vezes a nossa língua, ela é rápida demais em falar palavras que machucam outras pessoas, palavras que traz não alegria, mas palavras que traz dor, palavra que traz tristeza, não palavras que traz bonança, fartura. E nós somos uma família, e Deus, Ele constituiu a família para viver bem. Deus não constituiu uma família para que vivessem em contenda, em discórdia. Deus nunca quis isso. Mas é por causa do nosso coração que é duro, porque às vezes não conseguimos liberar o perdão. Aí nós vemos um homem que não sabia nada do Evangelho, que nem era conhecedor da Torá, que a Bíblia vai dizer que ele era pesado de línguas, mas que agora decide seguir um Cristo que apareceu no seu barco. Sabe aquele dia, irmão, que é um dia ímpar que o Senhor quer falar contigo? Foi um dia ímpar que o Senhor, Ele se revelou sobre a tua casa. Foi às vezes você estava lavando a tua louça, as mulheres que aqui estão, que são donas de casa, e de repente você ouviu a voz de Deus, e Deus falando com você naquele dia, um dia especial sobre a tua vida. Às vezes, jovem, ou homem, ou rapaz, ou mulher, você estava saindo para o trabalho e de repente você foi tomado pelo Espírito Santo e parecia que você estava cheio da glória de Deus e a lágrima escorreu no teu rosto e de repente o Espírito Santo estava falando no teu ouvido. Foi um dia ímpar que o Senhor falou desse jeito com você. Talvez foi na tua faculdade, talvez foi no escuro, no anonimato, aonde ninguém te enxergava, aonde ninguém olhava para você, aonde ninguém dava nada por você, aonde as pessoas olhavam para você e diziam que você não tinha como vencer. O Senhor, Ele olhou dos altos céus e decidiu marcar um dia ímpar com você, e Ele falou com você. Ele te chamou para uma nova jornada, Ele te chamou para algo novo. O Senhor, Ele te prometeu algo novo sobre a tua vida. E naquele dia o teu coração se alegrou, o teu coração se manifestou em alegria, e você glorificou a Deus, você enalteceu ao Senhor, porque o teu coração pôde sentir a presença de Deus. Sabe? Mas as lutas te apertaram, como a parábola da semente fala. Algumas sementes caem em meio a espinhos, e quando cresce, está em meio a espinho e machuca, e é sufocada. Sabe por quê? Porque o Senhor disse que não era o tempo de jogar a semente, e você jogou a semente. Porque o Senhor sabia que o terreno não era fértil. Porque às vezes somos rápidos demais em dizer algo para Deus e prometer algo para Deus. Aí Provérbios diz: aquele que promete algo para Deus, não tarde em cumprir. Devemos correr, se apressar em cumprir aquilo que prometemos ao Senhor. Pedro, na sua jornada,
uma jornada maravilhosa. Pedro, ele vê Jesus trazer à existência aquilo que não existia. Ele passou a noite toda pescando e não tinha peixe. E Jesus diz assim, vai, joga a rede e vai ter peixe. E Pedro, ele volta alegre. Não é tão bom, irmão? Quando o Senhor, ele nos abençoa e nós voltamos alegre, voltamos radiante, porque o Senhor, ele nos abençoou, e as pessoas podem ver que o Senhor, ele abençoou a nossa casa, abençoou a nossa vida. João, é tão gratificante quando nós vemos isso. Mas outra feita, Pedro, ele vai ter outro particular com Deus, com o Senhor, porque Pedro, ele está chateado, porque alguém o machucou, porque alguém o feriu, porque alguém disse algo que não foi do agrado dele, e a sua vontade era de reagir, mas o Espírito Santo não deixou. E aí Pedro, ele com a nova virtude, Pedro, ele com um novo entendimento, agora ele vai procurar o mestre. Mestre, quantas vezes eu devo perdoar? Sabe aquela pessoa que está buscando um direcionamento? Eu e você estamos buscando isso para a nossa vida. Eu e você estamos em transformação. Eu e você não somos vasos perfeitos. Eu e você estamos no processo ainda. Eu e você temos coisas a sermos melhoradas. Eu e você temos coisas a ser moldadas na nossa vida. Precisamos moldar a cada dia isso na nossa vida. Às vezes até nós mesmos prometemos a Deus, Senhor, eu não vou fazer mais isso. Quando viramos as costas, às vezes estamos praticando aquelas mesmas coisas que prometemos para Deus que não faríamos. E mesmo assim Ele ainda continua nos amando. Mas nós falamos e perguntamos aos irmãos e à igreja, você ama a Deus? As meninas louvaram que o Coliseu não parou a igreja. Louvaram que nada que aconteceu no Antigo Testamento, no Novo Testamento, pôde parar a igreja. Até hoje, a igreja ainda permanece firme. Mas quantas vidas, irmão, não se perderam em meio ao caminho? Quantas vidas não morreram por amor de verdade a Cristo? Quantas vidas não foram colocadas à prova o amor de verdade de Cristo? Você ama a Cristo? Existe uma história falando sobre missões, que uma criança, ela é presa, ela e sua família, e são colocadas à prova a fé, se eles amavam de verdade a Cristo ou não. E fica de joelhos os filhos, a esposa, o esposo, e os soldados com armas engatilhadas perguntam e dizem, você nega a Cristo? E os pais dizendo que não nega, e as crianças inocentes, não sabendo ainda defender a sua fé, como nós estamos estudando na escola bíblica dominical. Os homens atiram no primeiro filho, e o outro filho, pai, mãe, nega, e mesmo assim eles não negam a Cristo. A família toda é morta, a família toda é jogada na mesma cova, por amor a Cristo. Aqueles soldados, anos depois, que mataram aquela família, se converteram ao Evangelho e continuaram a pregar o Evangelho. Pedro, em toda a sua história, passou por diversas situações e aprendizados com o Senhor, como eu e você passamos por aprendizados com Deus, porque às vezes erramos, e o Senhor, Ele nos traz, nos corrige e nos coloca de volta no caminho.
Da mesma forma aconteceu com Pedro. Pedro, ele viu Jesus andando por cima das águas. Pedro, ele viu o endemoniado de Gadara sendo liberto pelo nome e pelo poder de Deus. Pedro, ele viu Jesus curando uma mulher que 12 anos estava passando por uma enfermidade. Pedro viu N situações. E a Bíblia mesmo vai dizer, nos textos adiante, da onde nós estamos lendo, que houve mais milagres depois da ressurreição de Cristo, que se fosse escrito não teria livros que coubessem suficiente para poder escrever tudo aquilo que o Senhor teria feito. E o Senhor, Ele ainda continua fazendo, irmão, na minha vida, na tua vida. E esse mesmo discípulo que ama ao Senhor, esse mesmo discípulo que está ao lado do Senhor, esse mesmo discípulo que está querendo trilhar um caminho diferente. A Bíblia vai dizer, se não me falha a memória, é João capítulo 18, vai dizer que Pedro, quando Jesus é preso, Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. Chegam para Pedro e diz assim: não era tu que andava com ele? E Pedro disse: não, não sou eu. E por 3 vezes Pedro, ele rejeita aquilo que o Senhor o tinha chamado. Nós vemos Pedro negando a Cristo por questão que ele tinha medo da morte. Ele tinha medo de ser também crucificado. Ele tinha medo de ser levado a julgamento e também ser crucificado juntamente com Cristo. Mas o que é que está te fazendo você negar a Cristo? O que é que nos faz, irmão, negar ao Senhor? Negar o chamado de Deus sobre a nossa vida? O que é que faz eu e você negarmos aquilo que o Senhor, Ele tem nos chamado? Por várias e várias vezes o Senhor, Ele tem falado que o Senhor, Ele nos chamou para uma boa obra. A cada um de nós, o Senhor, Ele tem um chamado específico. A uns o Senhor chamou para ser intercessores, para orar uns pelos outros. A outros o Senhor, Ele deu o dom da palavra. A outros o Senhor deu o dom do louvor. A outros o Senhor, Ele deu o dom de milagres e N situações. Mas o que foi que fez eu e você abandonar isso na nossa vida? O que foi que fez? Foi a perseguição, foi a fome, foi a nudez. O que é que fez a gente abandonar esse desejo? Um desejo de viver mais e mais o Evangelho, porque este Evangelho, ele é para ser assim, ele é um Evangelho contínuo. Todo dia ele se renova. Você não se ache mais sábio do que o outro. Entenda bem. Se você leu um capítulo hoje da Bíblia e você aprendeu algo, se você ler amanhã, você vai aprender algo novo também. Porque o Senhor, Ele fala conosco. Porque o Senhor, Ele trata de mim e de você. Porque o Senhor, Ele cuida de mim e de você. E quando nós chegamos no capítulo 21 de João, quando Pedro, depois da morte de Cristo, Pedro, ele se encontra numa situação meio que triste. Quem já teve saudade, irmão? Saudade de alguma coisa, saudade de alguém? Não dói? Porque a saudade, ela dói. Alguém que se foi, alguma coisa que se perdeu, dói. Alguma coisa que você lutou anos e anos, se dedicou anos e anos, e de repente você perdeu. Aquilo que você tanto cuidava com zelo, de repente você perdeu. Vez a hora ou outra a gente encontra alguma situação parecida a algum irmão que trabalhou, se dedicou pelo um bem material, uma moto, um carro, e de repente veio o adversário
Não, foi o ladrão mesmo. O ladrão veio e levou. O ladrão levou. E a pessoa fica abalada, fica abatida, porque ela ainda está pagando as prestações e mesmo assim não está mais usufruindo do seu bem. Os irmãos conhecem alguma situação assim, irmão? Creio que sim. Porque a saudade, ela dói mesmo. E quando é saudade de alguém que é próximo, aí que dói mesmo. A saudade que Pedro estava sentindo fez com que ele voltasse a pescar, abandonasse aquilo que ele foi chamado, porque o Senhor, quando o chamou, disse assim: Pedro, eu vou te fazer pescador de homem e não de peixe. E quando a saudade de Cristo bateu, quando as lutas, a angústia bateu no coração de Pedro, a fragilidade, Pedro ele decidiu voltar a pescar. Mas entenda bem, você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Porque mesmo que você negue a Ele, mesmo que você diga que não quer mais nada com Ele, jamais Ele vai te abandonar. Jamais Ele vai te abandonar. Ele sempre vai te chamar de volta. Ele sempre vai querer contato novamente com você. Porque é assim que o Senhor Ele é. A vontade de Deus é que nenhum se perca. Mas às vezes é eu e você que não queremos. O Senhor diz: ei filho, não vai por aqui, porque no caminho não é bom. E mesmo assim eu e você queremos e vamos. Escolhas. A vida ela é feita de escolhas. A vida ela é feita de escolhas. A criança, quando ela nasce, o pai e a mãe logo começa a discutir ali qual será o nome da criança. Estão escolhendo como será chamada aquela criança. A escola é o pai e a mãe que escolhe qual escola vai colocar o filho, qual faculdade vai colocar o filho, o que é melhor para o filho. É por isso que o pastor falou: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para que quando chegue a certa idade não os desvie dele. Porque, irmão, quando está enraizado no nosso coração, mesmo que a árvore ela seja cortada, a Bíblia diz que ao cheiro das águas ela brotará de novo. Às vezes nós estamos assim. Às vezes nós estamos cortados. Às vezes nós estamos não mais gerando fruto, mas estamos esperando o cheiro das águas. Porque alguém nos feriu, porque alguém nos machucou e a árvore ela foi cortada. Ou porque nós mesmos decidimos abandonar e fomos cortados. Mas o coração que é voltado para Deus, ao cheiro das águas dará fruto novamente. E quando o Senhor ele tem esse diálogo com Pedro, o texto que nós lemos, João capítulo 21, Pedro ele decide voltar a pescar. Entenda? Você pode fugir do teu chamado, mas o teu chamado não foge de você. Você pode fugir do teu chamado, mas o teu chamado ele nunca vai fugir de você. Pedro ele foi chamado para o quê? Edificar a igreja.
Quando Pedro ele decide ir pescar, quem vai com Pedro? Os outros discípulos. Representando o quê? Que aonde que o pastor for, a ovelha vai. Aonde você for, irmão, a sua família vai. É por isso que nós que somos líderes de famílias, pai ou mãe, devemos pensar bastante antes de fazer as nossas escolhas para a nossa vida, porque ela reflete na nossa geração. Ela reflete nos nossos frutos. As nossas atitudes refletem naqueles que nos cercam. Porque você está rodeado de uma grande nuvem de testemunha. O filho olha para o pai diz assim: filho, vai para a igreja, vai para a escola bíblica dominical. E o filho diz assim: pai, mas o senhor não vai. Mas se o pai vai, o pai está lá, o pai chama: filho, vamos acordar cedo hoje, vamos para a escola. Tá bom, pai. Por quê? Porque estão andando no mesmo caminho. Aquilo que ele está fazendo está refletindo nos seus filhos. E aquilo que ele está passando para os seus filhos será passado para os seus netos. E assim sucessivamente. Porque a nossa família é a primeira igreja que nós devemos cuidar. Mas existem outras pessoas que estão entrelaçadas na nossa vida. São os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas. São pessoas que estão entrelaçadas em nossa vida. E quando Deus ele nos usa, eles olham para mim e para você, Marcos, e dizem assim: poxa, eu quero servir a esse Deus que o Marcos serve, porque esse Deus abençoa a casa do Marcos, esse Deus transformou a vida do Marcos. Eu quero seguir esse mesmo caminho, eu quero trilhar esse mesmo caminho. Aí Pedro ele vai e decide voltar a pescar. Pedro ele estava pescando no começo, passou a noite toda e não pescou nada. E agora voltou de novo para o começo, voltou a pescar, passou a noite toda e também não pescou nada. Porque enquanto o homem estiver querendo conduzir a sua vida do seu jeito, ele vai jogar a rede e não vai pescar nada. Mas quando o Senhor estiver no controle, mesmo que o mar não tenha peixe, mesmo que a água esteja quente e o peixe não venha para a superfície buscar oxigênio, o Senhor dará ordem aos seus peixes, e os seus peixes virão à superfície. Porque é assim que o Senhor faz. Às vezes, irmão, a nossa casa, o nosso celeiro está vazio, e de repente você se dedica na obra de Deus, você ora e entrega o teu caminho ao Senhor, e você abre o teu celeiro pela manhã e diz: Senhor, não tem nada hoje, mas você orou ao Senhor, você pediu direção a Deus, e de repente Deus, Ele envia de qualquer jeito, Ele dá o jeito dEle, mas o Senhor, Ele não deixa o justo mendigar ao pão. O Senhor ele não deixa, o Senhor ele cuida de mim e de você. E às vezes nós achamos que nós pregamos só assim, como eu estou aqui em cima do altar, em frente a um púlpito. A nossa vida é um livro de pregação. A nossa vida é uma pregação contínua no nosso dia a dia. Como eu vivo, como eu me comporto, como eu falo, como eu ando, como eu penso, aquilo que eu ajo, da maneira que eu me importo. Tudo isso é uma pregação para a vida de alguém, porque representa Cristo na minha vida e na tua vida. E olha,
que agora eles pescaram a noite toda, não pegaram nada, e a Bíblia diz que de repente na praia eles estavam aproximadamente 90 metros de distância da beira da praia. E a Bíblia diz que um homem que eles não reconheceram, diz assim: ei, vocês têm alguma coisa para comer? E eles disseram: não. Aí Jesus, ele diz: joga a rede do lado direito. Sabe que às vezes, irmão, o Senhor usa situações que no começo da nossa fé, Ele falou conosco. E às vezes quando nós se distanciamos dEle, Ele vai usar as mesmas situações para nos chamar de volta. E quando Ele manda jogar a rede, e quando os discípulos puxam, e a rede está pesada, João, ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, é Jesus, é o Mestre. Pedro, é o Messias que está lá. Sabe aquela pessoa, irmão, que estava com saudade de alguém, que não esperou o barco se locomover até a beira da praia? Pedro estava com saudade de ter contato com o Mestre. Nessa noite o Senhor, Ele está te lembrando de ter novamente esse contato, de ter proximidade. Te apressa em ter proximidade com o Senhor, te apressa em estar presente do Senhor, te apressa em estar próximo do Senhor, porque é próximo do Senhor que Ele fala comigo e com você, é próximo de Deus, é próximo dEle que Ele se revela para mim e para você, é próximo dEle, não é longe. Mas às vezes eu e você estamos longe, estamos distantes, mas alguma coisa vai nos voltar a lembrar: ei, é Cristo que está nos chamando, ei, foi Cristo que fez a providência hoje, ei, não tinha nada, mas eu estou afastado, eu estou longe dele, mas hoje teve uma providência na minha casa, João, mas foi Cristo que providenciou, e essa providência fez me lembrar dos momentos bons, dos momentos que eu passei juntamente com Ele, dos momentos que eu me aconselhei com Ele, dos momentos que Ele me livrou do laço do passarinheiro, dos momentos que Ele me livrou da morte. Porque parece que nós só lembramos do Senhor nesses momentos, né? Nos momentos tristes. Não espere lembrar de Deus nos momentos de dias ruins. Lembre de Deus nos dias bons e dias ruins. E quando Pedro ele ouve, o coração parece que a corrente sanguínea palpitou mais sangue para o seu coração. O seu coração fez com que ele tomasse uma atitude repentina ali, mas não uma atitude vã. Porque enquanto os muitos tomam atitude para se distanciar de Deus, Pedro estava tomando uma atitude para poder se aproximar de Deus. Tudo aquilo que nos distancia de Deus, irmão, devemos abandonar. Se o barco está nos distanciando de Deus, as pessoas estão nos distanciando de Deus, devemos abandonar, pular fora do barco, aonde Jesus não está, e correr para o barco aonde Jesus está. E Pedro ele vai, mergulha e vai ter contato com o Senhor. Porque cada vez que eu e você decidimos ter um contato com Deus, cada vez que eu e você decidimos ter esse contato com o Senhor, Ele trabalha de uma maneira diferente na nossa vida. Ele trabalha de uma maneira particular na nossa vida. Cada um de nós temos testemunhos verdadeiros de situações que o Senhor Ele proveu, ou de situações que o Senhor Ele nos livrou. Do Senhor ter cuidado de mim e de você. Mas o que foi que fez você se distanciar dEle?
mesmo você tentando se distanciar dele, o Senhor sempre vai te buscar, o Senhor sempre vai te chamar para perto, o Senhor sempre vai falar com você, querendo te trazer de volta. O Senhor sempre vai. Entenda bem, porque o chamado, quem prometeu foi Ele. O chamado, quem prometeu foi o próprio Deus. Se Deus te chamou, se Deus te prometeu, Ele é fiel para poder cumprir sobre a tua vida, sobre a tua casa. Mas às vezes é a nossa fé que não está mais do mesmo jeito. A nossa fé não acredita mais que o Senhor vai prover. A nossa fé não acredita mais que o Senhor não vai voltar. Precisamos restaurar aquilo que está se perdendo em meio ao caminho. Por causa da busca incessante por coisas materiais, estamos perdendo o direcionamento de Deus. Às vezes, por buscarmos coisas materiais demais, acabamos nos distanciando de Deus. Enquanto Deus, Ele quer que eu e você vivemos na dependência dEle. É por isso que quando Deus mandou o maná para o povo em meio ao deserto, o Senhor disse, se vocês guardar demais, se vocês guardar para o outro dia, vai apodrecer, vai estragar. Porque o Senhor quer, não que nós andemos de uma maneira errada, de uma consciência errada, mas Ele quer que nós vivemos na dependência dEle. Mas viver na dependência de Deus não quer dizer que eu não vou fazer nada, quer dizer que eu vou ficar dentro de casa sem fazer nada, não quer dizer nada disso. Viver na dependência de Deus é antes confiar nele sobre todas as coisas. Se hoje eu estou sem emprego, se eu estou desempregado, eu confio em Deus que amanhã eu vou sair para procurar um emprego e amanhã o Senhor Ele vai abrir a porta. Viver na dependência de Deus, eu não tenho nada dentro de casa, eu não tenho nada no meu celeiro, mas hoje eu vou sair, mas o Senhor Ele vai providenciar, João, algo para dentro da minha casa. O meu filho, a minha esposa está doente em casa, mas eu vim para a igreja adorar o Senhor, mas eu tenho certeza e confio na providência de Deus. Quando eu chegar em casa, o meu filho, a minha filha vai estar curado. É confiar e viver na dependência de Deus. E quando Pedro ele tem essa conversa com o Senhor, depois que ele se aproxima, no versículo 7 ele diz: e o discípulo que Jesus ama, no versículo 9, e saltaram em terra, e viram ali brasas com peixes por cima, e também havia pão. Porque quando confiamos e quando buscamos ao Senhor, quando decidimos, Marcos, buscar ao Senhor, decidimos se aproximar, Anderson, de Deus, quando nós se aproximamos de Deus, existe pão preparado para mim e para você, existe peixe preparado para mim e para você. Quando decidimos se aproximar de Deus, a fartura de Deus, ela está presente sobre a nossa vida. Quando eu e você decidimos se aproximar de Deus, é fartura espiritual, é fartura material, porque em tudo o Senhor nos abençoará. Mas quando decidimos se aproximar, porque enquanto estivermos lá dentro do barco, bem longe, ainda tentando pescar peixe, enquanto ele disse que não tinha peixe, nada vai acontecer. Nada vai acontecer de diferente na nossa vida. Mas sabe o que é que acontece? A Bíblia vai dizer nos versículos à frente, que agora o Senhor ele tem uma conversa praticamente tete a tete com Pedro. Sabe essa situação? Às vezes o Senhor vai fazer isso. Às vezes o Senhor não quer falar aqui no meio da igreja, cheio de gente. O Senhor não quer chamar você, fique de pé. O Senhor às vezes não quer falar assim. Às vezes o Senhor vai te chamar dentro do teu quarto, em secreto. E quando você dobrar o teu joelho, quando você se aproximar de Deus, Ele vai falar em secreto com você, em intimidades que você não imaginava.
E aquilo que te afastou, o Senhor, Ele não se preocupa com isso. É nós, eu e você, que nos preocupamos e colocamos como barreira para poder voltar para a presença do Senhor. O nosso pecado, ele não pode, o amor dele não pode separar. O pecado, ele não pode separar eu e você do amor de Deus para comigo e para com você, porque mesmo eu e você sendo pecador, sendo falho, mesmo eu e você às vezes prometendo e não cumprindo, Ele ainda continua nos amando e Ele ainda continua querendo ter uma intimidade comigo e com você. Ele ainda continua querendo trazer eu e você para perto dEle. Ele continua para poder nos tratar, para poder nos moldar melhor. Você já viu alguém construir uma casa de longe, sem pegar nem na enxada, ou sem nem chamar o pedreiro? Não pode se construir nada de longe. Você tem que estar perto. Existe um ditado popular, né? Que o que engorda o negócio é o olho do dono, né? Se o dono, como é, pastor? Cavalo. Conheço bem assim não, né? Mas é mais ou menos assim. Às vezes você chama alguém para trabalhar na sua casa, e às vezes você é aquela pessoa que gosta de estar perto, gosta de estar olhando se a pessoa está trabalhando direito, mesmo sem você entender. Às vezes você quer até entender. O pastor, ele é muito desse tipo. Quando tem obra na igreja, eu me lembro quando começou a reforma aqui, a poeira era comendo de esmola e o pastor aqui dentro, sentado bem ali assim, e as coisas tudo dentro da igreja, e toma poeira, e ele cuidando, zelando pelas coisas do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque só consegue enxergar aquele que está perto. Porque aquele que está longe, ele não enxerga aquilo que está distante. Ele não reconhece, João. Ele pode até ver, mas não sabe o que é. Mas quem está perto enxerga e tem intimidade. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Era para as criancinhas estar tudo no tempo, mas o calor está grande lá, elas estão gostando.